Informativo 662 do STJ. Direito Processual Civil. Assunto: penhora. Canal: Juris Audiobook. Ementa. A instituição financeira que cumpre ordem judicial de indisponibilização de saldos encontrados em contas bancárias atua como auxiliar da Justiça. A atuação dos auxiliares da Justiça é dirigida e orientada pelo juízo da causa, a quem subordinam-se e submetem-se, mediante regime administrativo, e, por isso, os auxiliares não detêm nenhuma faculdade ou ônus processual, devendo, entretanto, observar os deveres estabelecidos no art. 77 do CPC/2015, art. 14 do CPC/1973. Assim, os auxiliares da Justiça podem ser responsabilizados civil, administrativa ou penalmente pelos danos que causarem, em razão de dolo ou culpa. A responsabilidade civil dos auxiliares da Justiça deve ser apurada mediante observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, em via processual adequada para sua inclusão como parte. Exemplo: o juiz da terceira vara civil determinou ao Banco Itaú que efetuasse o bloqueio dos valores existentes na conta bancária da empresa Fênix S/A. A instituição financeira cumpriu a ordem e foi bloqueado R$ 1 milhão. Passados alguns meses, o juiz da terceira vara civil determinou a transferência do valor bloqueado. O banco respondeu que o dinheiro não existia mais, uma vez que foi retirado por determinação do juiz da quinta vara civil, onde tramitava outra execução proposta contra a Fênix S/A. O juiz da terceira vara civil entendeu que houve descumprimento de ordem judicial e, em razão disso, determinou a penhora do mesmo valor, R$ 1 milhão, com as atualizações, nas contas do Banco Itaú. O STJ considerou que essa determinação foi ilegal. STJ. Terceiro turma. RMS 49.265, miligramas, réu. Min. Marco Aurélio Belize, julgado em 10 de dezembro de 2019, info 662. A seguir, comentários e explicação. Imagine a seguinte situação hipotética. Em um processo de execução que tramitava na terceira vara civil, o juiz determinou ao Banco Itaú que efetuasse o bloqueio dos valores existentes na conta bancária da empresa Fênix S/A, devedora. A instituição financeira cumpriu a ordem e foi bloqueado R$ 1 milhão. Passados alguns meses, o juiz da terceira vara civil determinou a transferência do valor bloqueado na conta da Fênix S/A. O banco respondeu que o dinheiro não existia mais, uma vez que foi retirado por determinação do juiz da quinta vara civil, onde tramitava outra execução proposta contra a Fênix S/A. O juiz da terceira vara civil entendeu que houve descumprimento de ordem judicial e, em razão disso, determinou a penhora do mesmo valor, R$ 1 milhão, com as atualizações, nas contas do Banco Itaú. Em outras palavras, o magistrado determinou a penhor de dinheiro pertencente à instituição financeira. Diante disso, o banco impetrou, no Tribunal de Justiça, mandado de segurança contra a ordem do juiz. Primeira pergunta: existia algum recurso que poderia ter sido interposto pelo banco? Sim. O banco poderia ter interposto agravo de instrumento como terceiro prejudicado, conforme autoriza o art. 966 do CPC, art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Mesmo assim, ele poderia ter optado por impetrar mandado de segurança, tal qual foi feito. Sim. Nesse sentido, súmula 202, STJ. A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso. Como o TJ manteve a decisão do juiz, o banco recorreu ao STJ. O que o STJ decidiu? Agiu corretamente o magistrado? Não. A instituição financeira, ao cumprir ordem judicial de indisponibilidade de valores depositados por seus clientes, assume a posição de sujeito processual, ainda que não seja parte.
Ao desempenhar esse munus, assume deveres e obrigações, de modo que a instituição era responsável pela manutenção dos valores de saldos bancários existentes quando da determinação judicial de indisponibilidade de bens. A instituição financeira, ao atender ordem judicial de penhora online ou bloqueio de contas, desempenha mera atividade auxiliar à administração da justiça, em complementariedade à atividade jurisdicional e, por isso, subordina-se à autoridade judiciária. Vale ressaltar, no entanto, que o auxiliar da justiça, em nosso exemplo, o banco, mesmo sendo um sujeito processual secundário, está-se sujeito à responsabilização civil, administrativa ou penal, por danos decorrentes de omissões, retardamentos ou condutas culposas ou dolosas, devendo observância ao art. 77 do CPC/2015, art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, e expor os fatos em juízo conforme a verdade, e não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, e não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. E cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. V. Declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. V. Não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 4 e v, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Parágrafo 2º. A violação ao disposto nos incisos 4 e v constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Parágrafo 3º. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97. Parágrafo 4º. A multa estabelecida no parágrafo 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, parágrafo 1º, e 536, parágrafo 1º. Parágrafo 5º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no parágrafo 2º poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. No caso concreto, o magistrado não puniu o banco com base no art. 77 do CPC. Não foi aplicada a multa do parágrafo 2º do art. 77. O juiz determinou a penhora de valores do banco sem observar as garantias do contraditório e da ampla defesa, de forma que essa decisão foi considerada ilegal. A eventual responsabilização, por conduta dolosa ou culposa, que não se refira à afronta direta do art. 77 do CPC, não pode resultar na condenação do auxiliar em obrigação de pagar, por resultar em manifesta inobservância ao contraditório. A responsabilidade civil dos auxiliares da justiça deve ser apurada mediante observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, em via processual adequada para sua inclusão como parte. Em suma, é ilegal a decisão judicial que determina a penhora de valores da instituição financeira, no âmbito de processo do qual não era parte, mas funcionou como auxiliar da justiça. STJ. Terceiro turma. RMS 49.265, miligramas, réu. MIN. Marco Aurélio Belize, julgado em 10 de dezembro de 2019, info 662. Fim. Deixe o curtir no vídeo. Comente. Se inscreva, e ative o sininho de futuras publicações. Bons estudos!